Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Muito obrigado a você que já está inscrito, muito obrigado a você que já faz parte da nossa comunidade, você que toda semana está aqui no Ensine Palestra assistindo os nossos vídeos. E toda a quarta-feira, às 8 da noite, nós temos a estreia do vídeo da semana aqui no canal. Então, quero convidar a você que ainda não é inscrito, a você que ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal, ative o sininho, coloque ali todas para que você receba todas as notificações sempre que o nosso vídeo for postado. Lembrando que o YouTube nem sempre ele manda as notificações para todos os inscritos. Alguns inscritos, por vezes, acabam não recebendo a notificação. Nós temos duas maneiras para tentar resolver isso. A primeira é você ir lá nas notificações, clicar ali e desativá-las. Novamente ativá-las e colocando todas, para que assim o YouTube possa enviar para você as notificações. E a segunda forma, nós estamos fazendo de uma maneira muito específica, de uma maneira muito interessante. Nós estamos criando uma lista de transmissão do canal. Então, nós iremos enviar para aquelas pessoas que fazem parte da lista o nosso vídeo toda semana. O link do nosso vídeo, assim que ele for publicado, vai ali para a lista de transmissão. E se você estiver nesta lista de transmissão, você estará recebendo o link do nosso vídeo e assim não vai ficar sem a notificação, não vai ficar sem o vídeo da semana e vai ser avisado sempre que ele for para o ar. Lembre-se que nós criamos esta lista somente para a divulgação, somente para a informação do vídeo quando ele estiver sendo postado. Nós não vamos entrar no seu WhatsApp e mandar mensagens diárias, bom dia, boa tarde, boa noite, mande essa mensagem para 10 pessoas, enfim, toda as coisas que acontecem nos grupos de WhatsApp. Não vai acontecer isso. Nós só vamos informar a você sobre o nosso vídeo. Fique tranquilo, nós preservamos a sua intimidade, nós preservamos o seu tempo. Com certeza é muito corrido, todo o nosso tempo é muito corrido, então fique tranquilo, nós vamos preservar isso e só vamos enviar as notificações dos nossos vídeos quando eles forem postados. Então, como nós podemos fazer para entrar nesta lista de transmissão? Ali na primeira descrição, no primeiro comentário da descrição do vídeo, você vai ter ali o formulário. Você vai clicar no formulário ali no primeiro comentário e vai entrar lá no form e vai informar o seu telefone, o seu e-mail, para que a gente possa assim estar enviando para o seu WhatsApp a nossa notificação pessoal sobre o vídeo, tá ok? Então faça isso e coloque ali o seu DDD, coloque o seu telefone ali e também coloque o número que nós vamos informar ali no form para que você grave o nosso número na sua agenda, porque só recebem as notificações da lista de transmissão aquelas pessoas que têm o nosso número gravado. Então, grave o nosso número também na memória do seu celular, coloque ali o número e Ensine Palestra e você vai saber que é o canal Ensine Palestra que está entrando em contato com você. EBD é o nosso tema. EBD é o nosso foco. Nós estamos trabalhando aqui no nosso canal com a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso comentarista da semana, ou melhor, o nosso comentarista do trimestre, dos nossos 3 meses que estamos vivenciando aqui, é o pastor Elinaldo Renovato, e ele está trabalhando sobre dons espirituais e ministeriais. Nós estamos muito contentes, é um conteúdo muito enriquecedor e nós estamos aprendendo bastante, estamos aprendendo muito mesmo com esse trimestre. E vamos continuar assim, vamos hoje para a lição número 9 e aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Ensine Palestra e vamos à lição da semana. Chegamos então ao nosso estudo de número 9, a nossa lição 9 traz como título O Ministério de Pastor. Nós estamos acompanhando a revista Lições Bíblicas e nela nós temos o nosso texto áureo, a nossa verdade prática e também a nossa leitura diária. A nossa leitura bíblica em classe também está ali na revista. Você que tem a sua revista é convidada para acompanhar a lição através dela
Mas se você também não tem a revista, fique tranquilo. Nós aqui vamos pontuar cada tópico, cada subtópico da lição, para que você tenha todo o assunto da revista sendo comentado no vídeo de hoje. A nossa leitura bíblica em classe, então, tem algumas passagens, ela está bem fragmentada. Ela se encontra lá em João capítulo 10, versículo 11, também João capítulo 10, versículo 14, ainda a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 7 ao 11, e ainda a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao 4. É interessante você fazer leitura desses textos, para que assim você tenha um pano de fundo para o tema que nós estamos estudando agora. Nós aqui não vamos fazer leitura da revista, não vamos fazer leitura da lição em si, mas vamos pontuar tópicos e subtópicos para que você tenha, então, o assunto de hoje destrinchado. Pastor. Jesus é o nosso referencial como pastor. Assim como nós estudamos sobre apóstolo, e Jesus foi o primeiro apóstolo, assim como nós estudamos sobre evangelista, Jesus foi o primeiro evangelista, assim como nós estudamos sobre profeta, Jesus também era profeta, ele é o nosso referencial em absolutamente tudo. Em João, capítulo 10, versículo 11, nós lemos: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós temos duas definições para pastor, uma lá no Antigo Testamento, onde ocorre 77 vezes e tem o sentido literal de pastor, capítulo 49, versículo 24 de Gênesis, e também a definição de pastor no Novo Testamento, e aí é empregada no sentido literal mesmo, Mateus capítulo 9, versículo 36, ou ainda também no Novo Testamento nós encontramos a palavra pastor como metáfora, por exemplo, acerca de Jesus, João 10, versículos 11, 14 e 16. Vamos entrando agora então no nosso primeiro tópico da lição, Jesus, o sumo pastor. Este primeiro tópico traz três subtópicos. O primeiro, Jesus é o pastor supremo. Depois nós temos o pastor conhece as suas ovelhas e ainda o pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, voltando ao nosso referencial. Os escritores neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento, mantiveram a ideia do termo pastor, aplicando esse título ao Senhor Jesus. Jesus é aquele que pastoreia o rebanho do Pai. Ele recebeu de Deus a sublime, maravilhosa e santa missão de vir à terra para convencer o mundo do pecado. Ele veio à terra para cuidar do rebanho do Pai. O escritor aos Hebreus refere-se a Jesus como o grande pastor das ovelhas, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 20. O Senhor Jesus eleva os apóstolos a sucessores de sua obra pastoral. Eles se tornaram os futuros pastores, os pastores da igreja recém-criada. Cristo é o maior exemplo e referencial que nós temos acerca também do ministério pastoral. Nosso segundo tópico, as características do verdadeiro pastor. Primeiro, um caráter íntegro. Segundo, exemplo para os fiéis e infiéis. Terceiro, exemplo para a família. O cargo de pastor é o mais desejado no universo eclesiástico. É claro que na Assembleia de Deus nós temos o maior cargo eclesiástico, pastor. Em outras igrejas, o maior cargo eclesiástico é apóstolo. Em outras, o maior cargo eclesiástico é bispo. Enfim, cada igreja tem a sua hierarquia ministerial, mas nós, falando de Assembleia de Deus, sabemos que na nossa igreja o maior cargo, a maior posição é a de pastor. Por isso, este cargo é, sem dúvida nenhuma, o mais desejado. Muitos querem usufruir de seus benefícios, mas poucos, muitos poucos, estão atentos às aflições que o cargo pode trazer. Muitas pessoas querem o glamour de ser pastor, querem a vitrine, porque o pastor está na vitrine, o pastor está numa posição elevada, o pastor está em uma posição de destaque. Mas muitos se esquecem que a vida do pastor não é só na plataforma, não é só na vitrine, não é só no gabinete. Não, a vida do pastor, ela é vivida com várias nuances. A vida do pastor nem sempre é fácil. Na verdade, nunca
é fácil. Não é fácil trabalhar com pessoas. E por aí nós já começamos. Não é fácil trabalhar com pessoas. E o pastor trabalha essencialmente com pessoas. Cuida de almas. Paulo recomenda a Timóteo: sofre as aflições. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. A função do pastor traz prerrogativas das quais muitos gostariam de gozar, muitos gostariam de participar. É um cargo em evidência, está constantemente na vitrine, como nós falamos. É notado, é assediado, as pessoas querem conversar com o pastor, querem se sentir prestigiadas por ele. Poucos, porém, pensam nas implicações que um cargo tão elevado carrega consigo. Noites mal dormidas, problemas esperando na fila para serem resolvidos, conflitos a serem tratados. É uma gama de situações adversas que não despertam o interesse das pessoas, mas certamente fazem parte do cotidiano de um pastor. O pastor deve conhecer suas ovelhas pelo nome, deve estar atento ao rebanho como um todo, mas com um olhar sobre cada ovelha em particular. Quem não gosta de ser tratado pelo próprio nome? Quem não fica feliz ao saber que o pastor lhe conhece? Quem não fica feliz ao saber que o pastor se importa com seus problemas? Quer saber da sua vida? Quer ajudar? É algo precioso que nutre uma afinidade entre pastor e ovelha. Profissão pastor. Criar uma igreja é algo até certo ponto simples. A burocracia não é a mesma, por exemplo, exigida para se abrir uma empresa. E ao contrário da empresa, a igreja está isenta de imposto de renda, além de outras isenções previstas em lei. Então, mãos à obra. Aluguel de salão, um púlpito, organização das cadeiras, um bom sistema de som, salvas para recolher as ofertas, pronto. A igreja já está criada. A igreja já está a pleno. Agora é só dedicar-se à pregação, chamar o povo através dos panfletos distribuídos nas esquinas, carro de som, enfim, fazer o marketing eficiente para que o salão, para que a igreja receba os fiéis. Isso é uma forma muito simplista de tratar a igreja, nós sabemos disso, é apenas um exemplo. Mas acontece muito. Muitos fazem assim. E assim criam igrejas e mais igrejas espalhadas pelo mundo afora. Longe de querer generalizar, pois certamente muitas novas igrejas têm na liderança pessoas sinceras, amantes da palavra de Deus, cujo único intuito é pregar o Evangelho, é trazer almas ao encontro do Criador. Porém, é inegável o fato de que muitos charlatões, travestidos de servos de Deus, estão por aí aproveitando-se da boa fé das pessoas. No Evangelho de Mateus, Cristo nos adverte no capítulo 7, versículo 15, acerca dos falsos profetas. E essa advertência serve também para os falsos pastores que proliferam o mundo afora. Pseudo-igrejas surgem a todo instante e arrebanham muitos incautos. Mas aqueles que primam pelo conhecimento, aqueles que primam pelo temor da palavra de Deus, não são manipulados por esse tipo de gente. Meu chamado, pastor. Você tem um chamado para o ministério pastoral? Lembre-se do que Paulo restou em 1 Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Esta palavra é fiel. Quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. E a partir daí ele começa a enumerar uma série de exigências a serem atendidas por aquele que almeja tão nobre função. Convém, porém, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo em seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, tem cuidado da igreja de Deus.
Paulo aponta aqui as exigências como necessidades básicas a serem cumpridas para que o obreiro possa circular livremente por qualquer lugar. Sempre de cabeça erguida e com a tranquilidade de um justo que não deve nada a ninguém. Aliás, somente o que devemos dever é o amor. Está lá em Romanos capítulo 13, versículo 8. Os ouvintes do pastor devem ter a plena convicção que está à sua frente uma pessoa que definitivamente vive o que está ministrando. Sua vida deve ser condizente com a sua pregação. Seus estudos não apenas devem conter a preciosa e maravilhosa palavra de Deus, mas também espelhar a prática através de uma vida santa e imaculada. É claro, cá entre nós, que o pastor tem dificuldades. É claro, cá entre nós, que é uma pessoa que, como nós, de carne e osso, tem dificuldades, tem problemas pessoais, tem lutas diárias. É claro que não está imune aos problemas, aos cuidados da vida. Conhece muito bem preocupações, experimenta limitações pessoais, muitas vezes frustrações, mas nada disso pode interferir na comunhão do pastor, na comunhão diária do pastor com Deus. Nada pode impedir o pastor de usar seus próprios problemas como testemunho pessoal de superação. E essas experiências pessoais, partilhadas com a igreja, servem de firmamento espiritual para os fiéis que o amante pastor conduz. Grupos em torno do pastor. O pastor não pode permitir, não deve permitir, que criem ao seu lado grupos de bajuladores que somente semeiam discórdias, contendas. Infelizmente, em nossas igrejas, e eu falo nossas igrejas não como instituição Assembleia de Deus, não como instituição Deus é Amor, não como instituição universal do Reino de Deus, não, igreja como um todo, em todo o mundo, em todo o planeta, a igreja. Na igreja nós encontramos pessoas interessadas exclusivamente em seu próprio bem-estar. A elas não importa se a comunidade está ganhando ou perdendo. São atitudes isoladas, não pensam no coletivo, mas apenas em si próprias. Não pensam em seus pares, muito menos naqueles que estão abaixo de sua posição eclesiástica. Não conseguem enxergar a igreja como um único corpo e procuram influenciar o pastor de uma maneira negativa, fazendo com que o homem de Deus, se não for uma pessoa razoável, se deixe levar por esses grupos. Muitos grupos rodeiam o pastor e querem tirar proveito dessa proximidade. Muitas vezes o presenteiam pensando em benefícios futuros. Não que o pastor não possa ser presenteado, não que nós não possamos entregar um mimo, um agrado ao pastor. Longe disso. Nós devemos sim mostrar nosso carinho, nossa afeição para os nossos pastores, através talvez de um presente, através talvez de um agrado, mas que esse agrado, esse presente seja despretensioso, sem segundas, sem terceiras intenções, apenas por amor, apenas por prazer em retribuir ao pastor. Não pagar, mas de uma maneira muito simples, muito singela, agradecer ao pastor por tudo que ele tem feito. Por amor, por carinho, por respeito ao pastor, por vontade de presenteá-lo. Porém, muitas pessoas, elas usam os seus presentes para tentar, de uma maneira traiçoeira, comprar o pastor, trazer o pastor para si. E se o pastor não tiver um cuidado especial para impedir que esses grupos cresçam, eles poderão sufocar parte da igreja. Exige-se que o pastor seja um homem de coração puro, sincero, um homem de oração, um homem que tenha facilidade com as pessoas, no trato com as pessoas, e que seja, antes de tudo, temente a Deus. Assim, ninguém poderá enganá-lo. Funções acumuladas. Um pastor deve acumular as funções de auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, mestre. Isto trazendo o conceito da nossa liturgia, trazendo o conceito da concepção assembleiana dos cargos ministeriais. Deve dar o exemplo, pastor.
Pastor deve servir as suas ovelhas, proporcionando a elas o pasto verdejante. O pastor é um ajudador de seus membros, tem prazer em servir os seus comandados. Quais são as qualidades de um bom pastor? Liderança. E o líder não é aquele que fala, vai lá e faça, e sim aquele que diz, vamos lá e vamos fazer juntos. Seus comandados devem encontrar nele não apenas alguém disposto a dar ordens, mas uma pessoa que saiba ouvir e que saiba fazer junto. Amizade. O líder conquista seus comandados. Esses não têm nada a temer, não têm medo dele. Os subordinados não devem ter receio de perguntar, indagar e até mesmo fazer cobranças ao pastor. Pelo contrário, o líder da igreja deve prestar contas a seus comandados de tudo o que está sendo feito. Deve ser transparente. Transparência é uma característica essencial para o pastor. O pastor deve estar aberto ao diálogo constante com sua equipe. Os membros da equipe, por estarem mais próximos, devem ter acesso irrestrito a seu líder. Somente assim poderão efetivamente ajudá-lo em qualquer situação. Conhecimento do rebanho. O pastor conhece suas ovelhas. Cristo conhece cada um de nós. É importante que o pastor conheça não apenas aqueles que fazem parte da sua equipe, mas a todos os membros de sua igreja. Em uma congregação, isso é uma tarefa fácil. Em uma igreja menor, isso é uma tarefa mais tranquila. Agora, um pastor distrital, ou setorial, ou ainda presidente de campo, aí é bem mais difícil. Mas mesmo assim, na medida do possível, ele deve conhecer o maior número possível de membros pelo nome. Oração. O pastor deve ser dado à oração. Deve ter seus joelhos calejados. Deve ter um relacionamento íntimo com Deus. Deve ser um intercessor. Cada membro da igreja imagina que o pastor ora por eles. A intercessão pastoral faz com que o rebanho seja abençoado e contemplado com as ricas bênçãos de Deus. Conselheiro. Um importante aspecto, uma importante característica do pastor é o aconselhamento. Ele sabe ouvir os membros, deve saber ouvir os membros, deve estar sempre atento às suas inquietações. Ele não deve ter pressa em sair da igreja. Com certeza, os membros o procuram para conversar, ouvir um precioso conselho ou apenas ter um ombro amigo para desabafá-lo. Muitas vezes, apenas o ser ouvido já acalenta o coração daquela pessoa que está necessitada. O gabinete pastoral deve estar sempre de portas abertas para os membros da igreja. Se não for em tempo integral, que haja uma agenda para que o povo possa ser recebido pelo seu pastor. Isto é fundamental. Caráter íntegro. Isto é requisito inegociável. Não se admite um pastor com um caráter duvidoso. Alguém que não seja digno de confiança jamais poderá ser alçado a um patamar tão elevado como o de pastor. Testemunho pessoal. A vida do pastor, o seu dia a dia, é o fator mais relevante aos olhos da sociedade e aos olhos da própria igreja. Modesto. Muitos pastores se deixam levar pela ostentação, se tornam até mesmo extremamente vaidosos. Mesmo que o pastor desfrute de uma cultura rica, seja um mestre, um sábio, tenha um vocabulário rico e requintado, não deve deixar que isto suba à sua cabeça. Mesmo que goze de um grande prestígio na sociedade, não deve deixar que isso suba à sua cabeça. Deve ser uma pessoa acessível, de fino trato. Deve comunicar-se com pessoas de todas as classes sociais com a mesma finesse. Servo. Deus não colocou o pastor para ser servido pela igreja. Preste atenção nisso. Deus não colocou o pastor para ser servido pela igreja, mas colocou o pastor para servir a igreja. O pastor é um mordomo. Ele administra os bens materiais e principalmente o que há de mais valioso, as ovelhas, o povo, a igreja. A função de mordomo nos tempos bíblicos era desenvolvida por um escravo de confiança. Nós já falamos sobre isso aqui. E esse escravo ele ficava responsável por administrar todos os bens do seu senhor. E até mesmo as finanças da casa eram por ele administradas. Era o supervisor dos demais serviçais da casa. O pastor é um modelo de servo. É um referencial para os demais.
Suas obras devem servir de modelo para seus liderados. Esses devem ver no pastor, no seu líder, um modelo de servo humilde, generoso, atento, amável e ainda obediente, temente e principalmente amigo de Deus. Condições para se tornar pastor. Não deve ser neófito, não deve ser alguém novato na fé, deve ser maduro espiritualmente, deve ter uma vida regrada, deve ter uma conduta ratificada por sua esposa e filhos, deve ser amante das Sagradas Escrituras. As funções do pastor: aconselhamento, unção dos doentes, visitação, administração de recursos humanos e materiais, deve ser um gestor. Está gostando do vídeo? Espero que ele esteja sendo útil para você, espero que ele esteja abençoando você, espero que você esteja aprendendo, eu espero que você esteja enriquecendo os seus conhecimentos e com muita tranquilidade, com muita humildade, nós trabalhamos aqui no nosso canal Ensine Palestra para que isso aconteça. Faça parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, comente e lembre-se, entre lá no nosso primeiro comentário, vai estar fixado ali o link para o nosso formulário e lá você vai informar o seu WhatsApp e nós iremos enviar para você o link do nosso vídeo assim que ele for postado. Fique tranquilo, nós não iremos poluir seu WhatsApp, não iremos todo dia mandar mensagem, apenas uma vez por semana para que você possa saber quando o vídeo estiver no ar, porque muitas vezes o YouTube acaba não divulgando para todos, acaba não entrando em contato com todos os membros do canal, acaba não posicionando os membros do canal sobre os novos vídeos e assim com a nossa lista de transmissão você vai ser sempre avisado. E lembre-se, grave também o número, vai estar lá no formulário o número do nosso WhatsApp para que você possa receber nossos vídeos, nossos links. Você tem que ter o nosso canal aí na sua agenda para que a lista de transmissão possa chegar até você. Então tá, vamos continuar com o nosso vídeo e continuamos aqui na Presença de Deus estudando da sua palavra. Chegamos então agora ao nosso terceiro tópico, o ministério pastoral. E nesse terceiro subtópico nós temos o primeiro subtópico, a missão do pastor. No segundo, uma missão polivalente. E no terceiro, o cuidado com os falsos pastores. Pastor como dom ministerial. O dom ministerial de pastor, literalmente, não é para qualquer um. É verdade. É uma afirmação correta. Um obreiro pode ser um excelente diácono, um ajudador, alguém com quem pode se contar 24 horas por dia, sempre disposto a trabalhar nas mais diversas áreas da igreja, mas não consegue liderar. Alguém pode ser um excelente presbítero, um visitador, um obreiro para ungir, orar e até chegar a líder departamental, mas talvez não consiga liderar com eficácia. Não serve para exercer a função de um pastor. Alguém pode ser um missionário nato, desbrava novos trabalhos, reúne pessoas e a partir delas inaugura pontos de pregação, congregações, templos, mas é inquieto por natureza, quer sempre estar em busca de novos desafios, não consegue criar raízes, quer sempre mais, novos lugares, novos horizontes, novos campos a conquistar, novas gentes a conquistar, não consegue ficar fixo em um só lugar, embora extremamente importantes essas funções, elas talvez não consigam desempenhar as funções de um pastor. Alguém, por exemplo, pode ser um evangelista por excelência, gosta de pregar, falar para poucos, como também falar para multidões, também consegue realizar evangelismo pessoal de porta em porta, desejam sempre estar pregando, falando, explicando, seu trabalho é de remir almas, mas o trabalho de cuidar delas é de um pastor. E segue o evangelista a sua caminhada por novas almas, enquanto o pastor cuida, apacenta os que já foram ganhos. Na economia judaica, a função pastoril, a função de um pastor, era uma das principais atividades econômicas de Israel. Muitas famílias dependiam do trabalho pastoril para seu sustento. Os pastores, eles cuidavam e alimentavam as ovelhas, eram os protetores do rebanho. Muitas vezes os pastores colocavam em risco a própria vida para proteger as ovelhas.
No Antigo Testamento, o termo pastor é descrito por homens e mulheres que cuidavam das ovelhas. Nós temos Gênesis 49, versículo 24, nós temos Êxodo 2, versículos 17 e 19, e nós temos também Números, versículo 27 a 17. A ideia de pastoreio foi estendida aos líderes de Israel. Eram considerados pastores, juízes, reis, profetas e sacerdotes. Então, os juízes, os reis, profetas e sacerdotes também eram reconhecidos como pastores. O pastor, ele tem a responsabilidade de administrar financeiramente a igreja, a infraestrutura da igreja, a programação da agenda da igreja, cuidar da legislação trabalhista, legislação previdenciária, federal, estadual, municipal. Ele ainda tem as atividades pastorais eclesiásticas. Ele tem que fazer uma administração financeira eficaz na igreja, uma administração financeira eficaz na secretaria da igreja, uma administração patrimonial eficaz, cuidar dos bens, dos recursos da igreja. E para tudo isso, para que todos esses aspectos, para que todas essas funções sejam exercidas, ele deve ter uma equipe, ele deve ter pessoas de confiança. O pastor deve agregar em torno de si pessoas que o auxiliem, agregar em torno de si pessoas que o ajudem, deve delegar funções para que outras pessoas o auxiliem na sua chamada ministerial. Eu gosto de uma mensagem, de uma palavra, de uma frase que eu mesmo cunhei. O pastor é um líder para o povo e um mordomo para Deus. Para concluir, eu gostaria de meditar um pouco com você no Salmo 23, um dos salmos mais impressionantes, mais lindos, mais belos da Bíblia Sagrada, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E esse nada me faltará não quer dizer que nós vamos ter tudo aquilo que queremos. Esse nada me faltará, no seu sentido original, significa nada do que eu precise me falta. Talvez eu não tenha tudo o que eu quero, mas o meu pastor vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Deitar-me faz em pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O papel do pastor é guiar. O papel do pastor é pegar na mão, se for preciso. O papel do pastor é pegar no colo, como o pastor pegava as suas ovelhas no colo, se for preciso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O membro confia no seu pastor, confia na sua direção, confia no seu relacionamento com Deus, confia que Ele está levando a si e aos seus membros para o encontro do Pai, para o grande encontro naquele dia. Está preparando a sua igreja para o grande encontro naquele dia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O pastor precisa passar segurança para os seus liderados, precisa passar segurança para a sua igreja, porque tu estás comigo. O pastor deve estar sempre ao lado dos membros, para ajudar, para corrigir se for o caso, para disciplinar se for o caso, e tudo feito com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, mas deve ser feito. A tua vara e o teu cajado me consolam. Muitas vezes o pastor tem que usar palavras um pouco mais fortes para que a pessoa entenda, mas mesmo sendo palavras um pouco mais fortes, serão palavras revestidas com amor e com ternura, seguindo exatamente o exemplo de Cristo, amor e ternura. O pastor hoje. Hoje em dia, muitos se intitulam pastor. Hoje nós chegamos ao cúmulo de muitos se autoproclamarem pastor, se auto-ungirem pastor. Mas ter o título de pastor e ter o chamado celestial para exercer a função de pastoreio, para exercer a função ministerial de pastor, é uma grande diferença. É um grande abismo. Ser chamado de pastor é fácil.
é lisonjeiro, é bom, soa bem aos ouvidos, mas ser considerado, ser respeitado, ser reconhecido como pastor é bem mais difícil e seletivo. Muitos se deslumbram com o título, mas não percebem a responsabilidade que ele carrega, que ele transporta em quem se denomina ou é denominado pastor. O pastor deve seguir o exemplo de Cristo, dar a vida pelas ovelhas. O pastor deve seguir o exemplo de Cristo, amar as ovelhas. O pastor deve seguir o exemplo de Cristo, estar sempre ao lado das ovelhas. Ame o seu pastor, respeite o seu pastor, esteja junto com o seu pastor, ajude o seu pastor, ofereça-se para ajudar, ofereça-se para agregar, ofereça-se para somar com o seu pastor. E peça a Deus que o seu pastor sempre esteja na direção dele, de Deus. Peça a Deus a proteção e a graça sobre o seu pastor. E assim ele, o seu pastor e você, ambos serão abençoados. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida. Lembre-se, se você quer que nós o avisemos do nosso canal, quando ele estiver publicando um novo vídeo, entre ali no comentário, coloque ali no comentário, preencha, clique ali no comentário, você vai ser direcionado para um formulário e lá no formulário você vai colocar o seu e-mail, porque precisa fazer esse registro, e também o seu WhatsApp. E nós iremos enviar para o seu WhatsApp, nós iremos enviar para o seu número de WhatsApp o nosso link, sempre quando um vídeo novo for postado, e nós não vamos incomodar você, nós não vamos encher o seu WhatsApp de coisas, de conteúdos, não. A ideia é colocar no seu WhatsApp apenas o link para o vídeo assim que ele for publicado, o link lá para o YouTube assim que ele for publicado, tá ok? Então continue conosco, continue na nossa companhia e nós queremos continuar na sua agradável companhia. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.